Eu gostaria de trazer uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração esses dias. O que nós estamos vivendo é muito sério e eu vou trazer algo que talvez... Enfim, eu estive em missões por 3 anos, meus irmãos, e quando eu estava em missões, eu estudei sobre a janela 1040. Eu estudei sobre países perseguidos. Eu estudei sobre a igreja perseguida. Sabe o que nós vemos em todos os países onde os cristãos foram severamente perseguidos? Países onde eles eram proibidos de adorar, eles eram proibidos especificamente de se reunir em igrejas. Essa era a proibição de países perseguidos. Especificamente, vocês não podem se reunir como igrejas, vocês não podem declarar que Jesus Cristo. Sabe o que acontece quando a igreja é de cara perseguida? A igreja cresce. Os cristãos se fortalecem. Sabe o que nós aprendemos quando eu estava em missões? Que os cristãos de igrejas perseguidas, eles não pediam. Quando eles pediam oração, eu acompanho o site Portas Abertas. Sabe o que os cristãos pediam? Não peçam, irmãos que estão em países aí, não peçam que a perseguição pare, mas peçam que Deus nos fortaleça. Sabe por quê? Porque quando os cristãos são perseguidos, o evangelho se espalha, o evangelho cresce e o evangelho segue. Agora presta atenção, meu irmão, você que está em casa, presta atenção. O diabo, ele é astuto. E o diabo percebeu que quando ele persegue os cristãos, especificamente dessa maneira, a igreja cresce. Sabe o que o inimigo está fazendo com o nosso país e com tantos outros? Ele não está perseguindo especificamente a igreja, mas ele arranjou uma outra maneira para que a igreja se cale, para que a igreja não se reúna. Ele arranjou uma maneira para que você não esteja aqui hoje. Irmãos, eu li muitos livros sobre cristãos que foram presos. Sabe o que acontecia e eu já falei isso na igreja, quando cristãos eram presos e eles eram postos juntos na mesma cela, eles se fortaleciam, porque eles estavam juntos, porque o mesmo espírito que tinha nele, tinha no irmão que estava à frente dele, e eles se fortaleciam. Sabe o que acontecia? Sabe o que eles começaram a perceber? Vamos colocar esses cristãos separados, porque quando eles estão separados, eles desfalecem. Querido irmão que está em casa, com todo amor e carinho, eu digo, ore e peça discernimento ao Espírito Santo, porque o que o diabo quer é separar. O que o diabo quer é que não haja mais célula, é que não haja mais igreja, é que não haja mais culto de celebração, porque assim ele destrói, assim ele nos destrói. Nós precisamos estar em unidade, porque eu em unidade com o meu irmão, eu me fortaleço, eu cresço. E a igreja, meus irmãos, a igreja não pode se esfriar, a igreja precisa se fortalecer. E nós estamos aqui orando, para que o Espírito Santo traga discernimento, para que eu louve, para que eu adore e para que eu me reúna com os meus irmãos e celebre a esse Deus, porque nós não vamos aceitar que a igreja esteja separada, que a igreja não esteja reunida, porque é só assim que eu me fortaleço, é só assim que eu celebro o meu Deus. Essa é a visão de Deus para a igreja que anda em